Olá, crianças! Como vocês estão? Espero que todos estejam bem. Hoje a gente vai começar a nossa lição número 9 da revista 7 do Pluguinhos. Antes de começar a nossa lição, eu vou orar, então eu peço para que vocês fechem os olhos e eu fecho os meus e a gente vai falar com o Papai do Céu, combinado? Senhor meu Deus, muito obrigado por esse dia. Abençoe a nossa lição de hoje. Que possamos aprender a ser fiel ao Senhor todos os dias de nossas vidas. Em nome de Jesus, amém. Lembra, crianças, que a gente aprendeu sobre um versículo que está lá em Salmo 54:4, que diz: Eis que Deus é o meu ajudador. Esse foi o primeiro versículo que a gente decorou. Agora, olha lá a Tatá, ela vai ajudar a gente a decorar mais um versículo, que está lá em Levíticos 19:18, que fala assim: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Vamos falar comigo? Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Levítico 19:18. Isso aí, Tatá, vamos ajudar a gente a decorar os versículos da nossa revista. Hoje a gente vai aprender a história que está lá em 1 Reis, Segunda Reis 5, de 1 a 19. A nossa lição começa com uma moça, uma menina, que ela morava lá em Israel e no país dela existiu uma guerra. E ela desde pequena aprendeu a amar a Deus, assim como o profeta Eliseu. Ela amava a Deus, confiava em Deus, agradava a Deus. Só que um dia aconteceu uma coisa terrível. O seu país existiu uma guerra. E os inimigos, sabe o que eles fizeram, crianças? Eles levaram as crianças, os homens, as mulheres, todos para muito, muito, muito longe de onde eles moravam. Essa menina, ela foi morar lá em Damasco. Lá ela foi uma escrava. Aqui, ó, lá na nossa maquete, olha lá. Ela foi escrava. Enquanto ela estava sendo escrava, servindo ao general Naamã e sua esposa, ela percebeu que a esposa dele estava muito triste, olha lá, e ela foi conversar. Por que a senhora está tão triste? E sabe o que aconteceu? O general Naamã estava com lepra. Vocês sabem o que é isso, lepra? É uma doença que na época não existia remédio, não existia médico que soubesse curar. E ele estava com essa doença, por isso que ele estava tão triste. Aí sabe qual foi a dica que essa menina deu para a esposa de Naamã? Ela disse assim: nossa, se a senhora pudesse levar o general até a minha terra e conversar com o profeta Eliseu, ele vai ajudar ele a ser curado, porque ele confia em um Deus que cura todas as doenças, que cuida da gente. E foi isso que o Naamã fez. Ele foi lá até a cidade onde estava Eliseu, lá na casa dele, para saber o que ele poderia fazer para ser curado. E chegando lá, Eliseu nem conversou com Naamã. Eliseu mandou um servo dele ir dar um recado, que ele teria que se banhar 7 vezes no Rio Jordão. Olha aqui o Rio Jordão. 7 vezes lá no Rio Jordão para ser curado. Nossa, tava fácil, hein? Essa era uma tarefa fácil. Só que Naamã ficou tão bravo, tão triste, que Eliseu nem conversou com ele, que falou assim para os soldados: eu não vou nesse rio não. Esse rio tem lama, eu não vou me banhar nesse rio não. Aí os próprios soldados falaram para ele: nossa, Naamã, por que você não faz isso? É tão fácil.
Então ele pensou, eu vou ver então, eu vou lá no Rio Jordão e vou me banhar. E foi lá. Chegando lá, ele entrou no Rio Jordão e banhou-se. Tibum. E ele foi curado? Não, foi o primeiro mergulho dele. Foi lá para o segundo. Tibum. Ele foi curado? Não, foi para o terceiro. Tibum. Ele foi curado? Não, então foi para o quarto. Tibum. E quinto? Tibum. E sexto? Tibum. E sétimo? Tibum. E olha como ele voltou do sétimo banho. Ele foi curado. Vocês viram como Deus é um Deus fiel a gente? E a gente tem que ser fiel a Ele? Mesmo a menina estando como escrava lá na casa de Naamã, e mesmo Eliseu ter sido participado de uma guerra e perdido e levado o povo, eles não foram igual muitos iriam fazer. Já que eles judiaram da gente, castigaram a gente, deixa Naamã ficar com lepra, deixa ele ficar doente. Eles pensaram assim? Não, eles foram fiel a Deus e deram a solução para a vida de Naamã. Então por isso que a gente lembra do nosso versículo de hoje: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Levítico 19:18. Essa foi a nossa história de hoje. A gente aprendeu sobre a menina que foi lá ser escrava na casa de Naamã e de sua esposa, e lá ela lembrou do Deus verdadeiro que poderia curar Naamã. E a gente aprendeu também sobre o banho lá no Rio Jordão, que Naamã mergulhou quantas vezes? E isso, 7 vezes para ser curado. E para nossa aula de hoje, para nossa lição, vamos ter 2 tarefas. A primeira está lá na página 17, que está lá em cima assim: um profeta fiel. Assim como a menina foi fiel a Deus e lembrou que Deus poderia curar Naamã, mesmo Naamã tendo trago ela como uma escrava, ela amou o teu próximo como a ti mesmo. Então o que a gente tem que fazer aqui? Pinte o desenho e colhe um palito no cabo da vassoura da menina que foi usada por Deus. Então a gente vai pintar bem bonito o nosso desenho. E aqui a gente vai pôr um cabo na mão dela como se fosse uma vassoura. E depois tem um desafio aqui, Pede pro papai e pra mamãe te ajudar, ou a tia, quem estiver com você. Nessa aula, seu filho aprendeu que a menina escrava foi fiel a Deus, mesmo longe de casa. E que Eliseu foi fiel a Deus ajudando Naamã a ser curado da lepra. Para recordar a cura de Naamã, ajude seu filho a desenhar uma das mãos no espaço abaixo e a outra num pedaço de papel. Na mão desenhada no papel, ele deverá fazer umas manchinhas para representar o que? A doença dele, qual que era? A lepra. Fixem de forma a parte superior do papel no espaço abaixo, para que ao levantar o papel ele seja outra mão sem a lepra. Então esse é o nosso desafio da página 18. Então faça a atividade na página 17 e também na página 18. E não esqueçam de mandar uma fotinho pra gente, combinado? Vamos orar para a gente terminar a nossa aula, para que a gente possa ser fiel a Deus, assim como a menina e Eliseu foram? Então vamos lá. Senhor meu Deus, nos abençoe a ser fiel ao Senhor. Se existir algum amigo que não goste da gente, que não brinque com a gente, que possamos orar por ele para que ele possa ser o nosso amigo. Em nome de Jesus, amém. Tchau, crianças, boas semanas e eu espero a atividade de vocês, combinado? Tchau!